perguntando com delas. O intervalo estava ótimo. Espero que o programa continue no pique que estava no intervalo. Vocês não viram, mas vamos ver se a gente continua como estava, que estava divino. Por favor, você refaz essa pergunta. Eu refaço. É o seguinte, o Hélio estava falando tanto dos planos, dos próximos 4 anos e tal, onde ele vai chegar lá no poder, em Minas Gerais. Eu estava perguntando para ele dos planos dele como jornalista. Por exemplo, essa guerra agora, ele cobriu 3 guerras. E agora nós tivemos uma guerra eletrônica, um verdadeiro show televisivo. Como é que é estar afastado dessa profissão? Bom, eu não consigo estar totalmente afastado, porque eu faço diversas incursões no jornalismo pelo interior de Minas Gerais. Escrevo para jornais, às vezes até faço uma reportagem, por assim dizer, para alguns periódicos de Minas. Tenho participações esporádicas na televisão, local, no Triângulo Mineiro, ou no Vale do Aço, ou no Vale do Jequitinhonha. E isso, na realidade, me deixa em contato com a minha profissão. Agora, os meus planos, eu gostaria de voltar. Estou até negociando como é que vamos voltar. Se voltamos com o programa que eu fiz recentemente, Linha Direta, que teve uma aceitação tão extraordinária. Um programa que deu 44% de audiência às 11 horas da noite, 11h30 da noite, porque tinha um conteúdo emocional importante. Ele era um programa de denúncia, um programa contra a impunidade, uma coisa clássica no Brasil. Quer dizer, nós todos estamos quase nos acostumando com a impunidade. E o programa veio revelar essa disposição das pessoas. Disse, olha, entre, participe, pegue o telefone, liga, diga alguma coisa, porque senão, lamentavelmente, se você não fizer, ninguém vai fazer e vai ficar por isso mesmo. E as pessoas ligavam mesmo? Ligavam. Muito? Nós tínhamos, o resultado foi formidável, foi formidável. Tinha noites de termos 700, 800 telefonemas, né? E cartas e mais cartas do Brasil inteiro. Isso foi muito bom. E houve resultados concretos do programa? Muitos resultados. Em Minas Gerais mesmo, nós tivemos resultados concretíssimos. Ainda agora, há cerca de 2 semanas, foi preso aquele casal que raptou uma garotinha em Belo Horizonte. Né? E ninguém fez nenhuma menção ao programa, evidentemente, porque é aquela situação em que a TV Globo fez, então ninguém mais tem que dizer coisa nenhuma. Não precisa ser assim. O programa tinha um conteúdo social e atingiu o seu objetivo. Eu tenho vontade de voltar com o programa. O Hélio, você sempre bota a boca no mundo, enfim, você gosta desse tipo de jornalismo realmente honesto, de denunciar as coisas. Como é que você se segurou na época da ditadura? Você era jornalista, como é que com a censura, que você não podia revelar as coisas, como é que era isso? Hein? Olha, eu estava numa posição que me favorecia muito. Tem até uma história do cidadão americano que estava tentando explicar para um russo na época do Khrushchev o que era a democracia nos Estados Unidos. Ele disse assim, olha, nos Estados Unidos, você pega um caixote, sobe em cima dele, de frente da Casa Branca, e fala o que você quiser do presidente da República. Então, o russo, na época, virou para ele e disse assim, mas aqui também em Moscou é a mesma coisa. Você pode pegar um caixote e colocar de frente do Kremlin e falar o que você quiser do presidente dos Estados Unidos, que ninguém te prende. E isso aconteceu comigo, porque na época da maior repressão, eu estava nos Estados Unidos fazendo reportagens para cá. E veja você que coisa curiosa. A participação que nós tivemos na abertura democrática na televisão. Me lembro como hoje que nós cobríamos as convenções do Partido Democrático e do Partido Republicano nos Estados Unidos. E muita gente dizia assim, mas que negócio é esse de ficar 2 horas na televisão cobrindo convenção do Partido Democrático nos Estados Unidos? Só nós sabíamos que aquilo era feito para se mostrar a democracia, como é que funciona e por que não tinha no Brasil, para as pessoas se revoltarem e dizer assim, gente, como é que lá é assim e nós não podemos fazer? Essa era a finalidade. Eu acho que nós chegamos e atingimos um objetivo. Eu me lembro que a repressão era tamanha, que eu fiz uma entrevista com o senador Ted Kennedy. E essa entrevista, que eu levei quase 8 meses para conseguir, estava sendo preparada em função da morte do presidente John Kennedy. Mas ele fez uma imposição, o senador. Ele disse, olha, eu falo, mas eu quero falar também sobre direitos humanos. E na época, era a época do Garrastas Médici, já imaginou falar de direitos humanos na TV Globo? Como é que nós vamos fazer isso? Mas nós fizemos a reportagem,
eu editei a reportagem em Nova York e ela foi ao ar. Um mês depois, eu fiquei sabendo por uma nota fixada na redação da TV Globo que o senador Ted Kennedy, para o governo, era persona não grata e não podia mais entrar em televisão nenhuma no Brasil. Coisas desta natureza aconteciam. Como eu estava lá fora e eu mandava notícias de lá para cá, então era muito mais fácil para mim. Mas eu recebi os jornais daqui e via páginas inteiras com poemas maravilhosos de Drummond de Andrade e outros tantos poetas, né? Porque naquelas páginas dos jornais deveriam sair denúncias, deveriam sair notícias importantes que lamentavelmente eram censuradas. Uma coisa, eu queria só para depois a gente passar dessa coisa de político, me interessaria saber, você como governador, hoje, um governador popular, o que você faria, por exemplo, com esses 980 apartamentos que foram tomados pelo pessoal da Rocinha, da favela, né? Esses prédios, esses apartamentos que estavam lá caindo aos pedaços, há 7 anos desabitados, contrastando com essa miséria da favela que eles acabaram tomando, como acontece no mundo inteiro, né? Essa coisa existe no mundo inteiro. Tem até estudantes que... São os nossos squatters que eles moram e tal. Agora, é uma situação difícil, eu acho, para qualquer governador, né? E que atitude você tomaria, hein? A minha posição, ela é muito simples. Eu, neste momento, eu fico solidário. Sabe por quê? Por causa da incompetência do governo passado. Deixar dezenas de apartamentos vazios no Rio de Janeiro, durante 7 anos, quando há uma crise habitacional, quando as pessoas não têm onde morar. Se você pegar o jornal de hoje, o Globo de hoje, o Jornal do Brasil, não sei, você vai ver que tem um barracão anunciado na favela por 25 mil. É um escândalo. Você viu isso? É. Então o cidadão entra, se apodera de uma coisa que está ali há 7 anos e ninguém teve competência. Você acha que já houve Houve um progresso extraordinário. Um progresso extraordinário. Realmente no passado, e até no passado recente, Minas Gerais sempre foi realmente muito conservadora. Especialmente com as mulheres. As mulheres, na realidade, no passado recente, eram quase que oprimidas em Minas Gerais. Aquela velha teoria de que o homem pode fazer tudo, a mulher não pode fazer nada, né? Se o homem fizer alguma coisa, é até bonito. Se a mulher faz alguma coisa, ela está traindo o marido. São coisas dessa natureza que, felizmente, agora estão mudando. Eu acho que a mulher, não só em Minas, como de resto no Brasil, mas especialmente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela conseguiu um progresso formidável. Eu acho que ela deixou de ser um instrumento da sociedade e passou a ser parte da sociedade. Ela está encontrando o lugar dela na sociedade. E isso, evidentemente, a gente vê que nós estamos copiando de sociedades mais modernas. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Se você verificar o Naismith, que escreveu o Megatrend 2000, ou Tendências Maiores do ano 2000, ele diz que hoje nos Estados Unidos, 67% das mulheres que têm filhos com mais de 18 anos trabalham. E 72% das mulheres que têm filhos, depois de andando, ou seja, com mais de 2 anos, já estão trabalhando também. Então há um progresso vertiginoso. 10 anos atrás era exatamente o oposto. No Brasil está acontecendo rigorosamente a mesma coisa. A mulher, na medida em que ela deixou de entender que a função dela não precisava necessariamente ser apenas dona de casa, boa mãe, boa mulher, boa companheira, mas também uma parceira, ela foi se libertando. Acho, e graças a Deus vejo isso, porque sou um homem moderno. Eu, correndo o mundo inteiro, eu senti que esse movimento que libertou, que liberou a mulher, ele ocorreu primeiro nos Estados Unidos, depois na França, na Inglaterra. Quando você escolhe profissionais para trabalhar com você, você tem que optar entre homens e mulheres. O que você faz? Eu estava pensando aqui, no seu governo, a secretária de Educação seria uma mulher ou haveria chance dela estar em outros cargos? Olha que coisa curiosa. Você sabe por quê? Eu não fiz nenhum compromisso de campanha com relação aos cargos de secretário, mas tinha algumas observações que valem a pena repetir aqui. Você citou uma delas. Eu dizia sempre que a Secretaria da Educação seria ocupada por uma professora ou por uma profissional do ensino. Porque só uma professora ou uma técnica de ensino é que pode saber
a situação que nós estamos Eu vivendo. concordo com você, mas É é isso. que no Brasil, o único só cargo sobra ocupado isso, por uma mulher é sempre o da Muito bem. Secretaria de Educação. Mas veja você os dois exemplos que nós temos aí no governo E federal. no governo Collor até né? temos exemplo. Eu estou Dona Zélia perguntando o Cardoso de seu. Mello tá Eu quero saber o comandando seu este país. nas Minas Gerais. Como é que você lidaria com isso lá? Eu tive, na realidade, uma participação nesta campanha extraordinária das mulheres. É difícil a gente dizer hoje, Sara, se eu tivesse ganho, evidentemente, mas eu tenho certeza absoluta de que os principais cargos do meu governo seriam ocupados por mulheres. E vou dizer mais por quê. Porque são organizadas, porque são detalhistas. Eu tive excelentes experiências trabalhando com mulheres. Aqui tem uma delas, a Sandra trabalhou comigo, sabe disso? Ali tem outra, a Yáscara. Eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar com mulheres por isso, porque vejo que são dedicadas, são competentes, querem. A Alice Maria, que é nossa companheira de televisão, é um exemplo de competência e dedicação, não é isso? Eu tenho exemplos maravilhosos. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. No meu escritório, que eu era o chefe do Bureau da TV Globo em Nova York, quase que 50% dos funcionários eram mulheres. Exatamente por isso. Fazer uma pergunta mais íntima? Já que você é tão fanático por mulheres, você está apaixonado, está casado, como é? Eu estou... Ficou vermelho. Não. Então responde depois do nosso intervalo, que fica um suspensezinho assim para as tuas fãs. Tá? Neste sábado, as raízes da música brasileira nos ritmos latinos e africanos do grupo Malacacheta. Confira o talento de Regina Garriga e do grupo Pirraça. Ciranda, neste sábado, 4h30 da tarde. Mariinha Porto Carreiro, filha de militar e doméstica. Estudei em escola pública. Naquele tempo a escola era risonha e franca. Aliás, durou. Meu filho também estudou em escola pública. O Brasil precisava de uma nova escola pública. Escola pública agora vai ser assim. Creche, pré-escola e primeiro grau em tempo integral. Educação, alimentação e lazer durante todo o dia. À noite, ensino